bem, o clima esquentou agora há pouco no plenário do STF nessa quarta-feira. A discussão entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso foi feia. Barroso reagiu a uma fala de Gilmar que criticava decisões do STF, sobretudo a que proibiu as empresas de doarem para campanhas eleitorais. A corte discutia na sessão a proibição de doações ocultas. A gente tem o vídeo. Andrezão, solta aí. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, suspensa a sessão. É, bate-boca feio lá no Supremo Tribunal Federal e a Carmelúcia suspendeu a sessão, mas o Gilmar Mendes não quis parar de falar, não. Cadê José Maria Trindade e Augusto Nunes? Já estão na linha comigo? Eu quero dizer para os meus colegas de programa que não é muito penoso conviver com eles, ao contrário do que disse lá o Barroso sobre o Gilmar Mendes. E aí, José Maria Trindade, como é que você viu essa discussão? Pois é, não é a primeira vez e ali tinha um Gilmar Mendes muito tenso, né, durante toda a sessão e realmente falando o que o ministro Luiz Roberto Barroso falou, né, estava destilando ali bile, maldade e acabou nisso. Não é a primeira vez e seguramente não será a última vez. A presidente do Supremo, a ministra Carmelúcia, sabe, Felipe, já tem tanta experiência nisso que já suspendeu imediatamente a sessão para que a coisa não descambasse ainda mais. Agora, o ministro Gilmar Mendes falou ali de uma história, e ele estava de caso pensado, né? É sobre o escritório de advocacia do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele terá que responder isso. Mas foi um clima muito tenso e cada vez que isso acontece, eu diria que a imagem do Supremo Tribunal Federal acaba, sim, sendo atingida. Gente, não, são 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, isso não pode ser comum, né? Exatamente, e essas acusações em forma de insinuações, né, Zé Maria, deveriam ser investigadas também. Gilmar Mendes está insinuando o quê? Que o Barroso faz o quê com o escritório de advocacia dele? E o Barroso que está acusando o Gilmar Mendes de ter outros interesses por trás nas ações, nas medidas que ele prega lá no Supremo Tribunal Federal. O que ele quer dizer com isso? Isso não tem que ser investigado também? Eu acho que os 2 deveriam ser levados ao Conselho de Ética, né? E isso pode ser levado ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem competência para julgar um ministro do Supremo Tribunal Federal. É um tipo de controle externo do judiciário, porque são acusações graves que ficam no ar e acabam pesando muito sobre a imagem do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Luiz Roberto Barroso pega o ministro Gilmar Mendes no momento em que ele não está muito popular. Ele está servindo de chacota pelo Brasil inteiro, piadinhas, até letras de marchinhas de carnaval, aquela história de me solta Gilmar, me solta Gilmar. Isso não fica bem para o Supremo Tribunal Federal. A ideia de que é só a imagem do ministro Gilmar Mendes que está sendo atingida, ela é equivocada. Isso cai sobre a imagem do Supremo Tribunal Federal, sim.
Agora tem uma parte, pelo menos uma parte, de verdades ali que o Barroso solta e que tem muita coisa engasgada na população brasileira também, que ele está ali vocalizando de alguma forma em relação às atuações do Gilmar Mendes lá no Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, isso na boca de um ministro do Supremo tem um peso maior do que um simples comentário político sobre os prováveis, possíveis interesses políticos do Gilmar Mendes, que a gente sabe que tem uma relação muito mais próxima com Aécio Neves do PSDB, por exemplo, com Michel Temer do MDB, gente que está sendo investigada na Operação Lava Jato e que fez, provavelmente, como a gente supõe aqui, o Gilmar Mendes mudar de posição, por exemplo, sobre a execução da pena após condenação em segunda instância, porque ele votou a favor naquela decisão de outubro de 2016 do STF e depois que a Lava Jato chegou no pessoal mais próximo dele, ele começou a mudar o sentido do voto dele e sem ter uma alegação técnica que realmente convencesse a população. Então, o Barroso está ali vocalizando aquilo que a gente comenta também, né, Zé Maria? Exatamente. Ele percebeu esta impopularidade do ministro Gilmar Mendes, inclusive essa impopularidade junto aos colegas ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo o ministro Gilmar Mendes assim, cansado, entediado, e não entra ali naquela beca do Supremo Tribunal Federal. Me disseram, pessoas próximas ao ministro Gilmar Mendes, que ele renunciaria à função de ministro do Supremo Tribunal Federal e seria candidato pelo Mato Grosso ao Senado. Evidentemente que isso acho que não dá nem mais tempo para fazer essa articulação, mas o certo é que ele fez pesquisas e descobriu que não seria eleito senador pelo Mato Grosso. Outra intenção dele seria exatamente atuar, né, na sua atividade empresarial, na área de ensino. Ele pediu à assessora para me ligar e dizer que não estava querendo ser candidato, né, que não seria candidato e que ainda teria muito tempo no Supremo. Mas uma coisa a gente já considera como certa aqui, é de que ele não vai ficar até a sua última possibilidade, que é até os 75 anos. Deve sair antes. Eu conheço chefes de poder e empoderados aqui, quando eles estão fartos do poder. Eu acho que esse é um caso típico de Gilmar Mendes, e isso é muito perigoso. E o site jurídico J observou que no discurso em que criticou a elaboração da pauta lá no Supremo e os colegas do STF, o Gilmar Mendes também atacou o que vê como mudança de jurisprudência aproveitando maiorias eventuais. E ele disse o seguinte: vamos legalizar o aborto, de preferência por 2-1. E o Barroso entendeu como uma provocação a ele. O resultado foi esse barraco que a gente mostrou aqui no começo do programa. Eu já fiz vários artigos sobre as decisões do Luiz Roberto Barroso em relação ao caso do aborto. Eu discordo radicalmente dele. Eu acho que ele manipula, sim, as leis da vontade que ele quer. Então, quer dizer, a gente tem que parar no Brasil. Eu sempre falo isso, principalmente quando eu vou analisar esses bate-bocas que não são de hoje, entre Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso. Tem muita gente que é a favor ou contra pessoas. Aqui não tem isso, não. Entendeu? Se o Barroso faz uma coisa errada, eu digo que ela é errada. Se o Barroso faz uma coisa certa, eu digo que ela está certa. Se ele dispara contra o Gilmar alguma coisa que o Gilmar realmente faz, eu digo, isso aí eu concordo com ele. O resto, não. Então a gente tem que analisar cada caso de acordo com as suas circunstâncias. Então eu não assino embaixo de tudo que o Barroso fala, não acho que ele é um exemplo de moralidade de ministro do Supremo Tribunal Federal, não, mas está certo em algumas coisas. No caso do aborto, é tremendamente equivocada. O Gilmar deu uma alfinetada nele e ele rebateu ali, falando algumas verdades sobre o Gilmar Mendes, que de fato tem muita dificuldade, né, Zé Maria, de apresentar argumentos técnicos, argumentos jurídicos. Ele tem sempre um discurso que resvala, pelo menos, se não é uma ofensa direta, na ofensa. Quer dizer, ele fica cutucando a atuação da Carmen Lúcia, a atuação do Barroso e tal, com esse tipo de provocação baixa que acaba gerando bate-boca. É verdade. Olha, Felipe, eu endosso as suas palavras. Eu não trabalho com fígado, eu não tenho partido, não tenho candidato e muito menos faço restrições a autoridades aqui em Brasília. Então a gente tem que ir por onde está a verdade e por onde anda a notícia, né? Então, diante disso aí, a gente vê que o caso do aborto, que o ministro Luiz Roberto Barroso que teve o voto vencedor
na turma, né? E é por isso que o Gilmar Mendes considera que é uma coisa estranha. Zé, a gente está com um probleminha na conexão aí, que está dando uma intermitência, então eu continuo daqui. Eu ia dizendo em relação à discordância que eu tenho do Barroso, em relação à legalização do aborto. O Barroso faz campanha pela legalização do aborto. Ele foi advogado da causa antes de ser ministro do STF pela legalização do aborto dos fetos anencéfalos. Chegou no STF e continuou advogando para a causa. Ele sempre foi um militante nesse sentido, também vive dando entrevista, fazendo campanha a favor da legalização das drogas, e não é só da maconha não, hein? O Barroso tem muito comentário político que ele dá todo dia no jornal, e na hora da sessão lá no Supremo Tribunal Federal ele fala, não, eu não sou comentarista político. Então eu tenho uma série de críticas ao Barroso. Talvez eu tenha sido o colunista que mais criticou em artigos e vídeos, nas minúcias, as decisões do Luiz Roberto Barroso. Agora não quer dizer que ele está errado em relação a diversas decisões sobre a corrupção, que ele tem sido muito mais severo do que esses ministros da segunda turma, como Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli. Então, nessas decisões, geralmente estou de acordo com eles. Algumas, como a gente comentou aqui nesse programa, não dá nem para avaliar. Por exemplo, a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer, o processo corre em segredo de justiça. Então, a gente não tem todos os elementos disponíveis para avaliar se o Barroso tomou uma decisão correta ou não ao quebrar o sigilo bancário do presidente.